endometrite ela pode tanto dificultar a fertilização, além do que, quando você tem endometrite, provavelmente você tem alguma inflamação das trompas também interna. Ele pode ele pode causar dificuldade para engravidar. Se você consegue engravidar, a endometrite pode aumentar a chance de abortamento. E quando você consegue levar a gestação mais para frente, essa endometrite pode aumentar a chance de parto prematuro. Nossa. Ela dói? Pode doer. Às vezes você tem queixas, por exemplo, uma paciente que, nossa, porque é comum, existe um tipo de cólica menstrual que se chama dismenorreia primária, que é a cólica autorresolutiva dos ciclos ovulatórios, tá? Aquela normal. Que você vai menstruar, normalmente a paciente relata, olha, vem mais, começo a ter cólica, aí a menstruação desce, quando a menstruação desce, vai melhorando. A dismenorreia secundária, que é uma causa patológica, já ela tem um padrão diferente, por isso a importância de você ouvir o paciente. Eu tenho muita cólica, mas como é a sua cólica? Não, a minha cólica, ela começa no primeiro dia e vai piorando ao longo dos dias. Então, já acende um sinal amarelo, porque isso não é uma dismenorreia primária de causa fisiológica, sabe? Então, você fica de olho. Então, a endometrite pode doer? Ela pode ser uma causa de dismenorreia secundária. Talvez pode ser o único sintoma que a paciente pode apresentar. Ela pode causar um sangramento? Pode causar sangramento. Ela pode causar tanto um sangramento aumentado dessas pacientes, como pode causar sangramentos irregulares. Por exemplo, como eu falei no início, paciente que usa anticoncepcional e tem escape. Sabe? Ela pode causar sangramentos uterinos anormais. E fazer o exame com sangramento não pode? Normalmente, a gente não consegue enxergar. Como a minha câmera tem um aumento de 20 vezes, quando tem sangue na cavidade, dificulta a visualização adequada, tá? Mas existem pacientes que eu não consigo fazer o exame porque tem um sangramento recorrente, apesar da medicação que a gente usa medicação para tentar parar esse sangramento, mas às vezes a gente ainda consegue, quando tem um sangramentinho pouco, sangramento ativo, maciço, eu não consigo ver realmente. Mas quando o sangramento é pouco, a gente até consegue fazer o exame. Avançando no nosso bate-papo, bom demais. Lembrando, o Dr. Cash é uma realização de Ponto de Saúde, Amplia Med, apoio Falo Mesmo Comunicação e patrocinadora Unimed Volta Redonda. Hoje a gente tá batendo um papo bom demais aqui, ó, trocando figurinha, tricotando aqui, entendendo tudo. A minha pós tá avançadíssima. Hoje eu tô ganhando aqui, ó, check em videohisteroscopia, que é a especialidade já há tantos anos dessa médica querida que o Dr. Cash está recebendo, doutora Vandréia Ferreira. Doutora, agora me conta, assim, algum caso que marcou a sua carreira? Nossa, eu imagino a quantidade de pessoas que você tem. Tem alguma média aí de quantidade de pacientes atendidas? E existe algum caso, aquele caso seja positivo ou negativo, ou enfim, algo que poxa, Aline, esse é algo não consigo esquecer, teve um destaque. Então, os casos positivos são sempre muito legais, né? Eu tenho alguns casos positivos quando eu dou alta para o paciente, que eu, por exemplo, trato uma endometrite, ela está tentando engravidar, e eu sempre dou alta para ela falando assim, me manda boa notícia. E é um prazer enorme a paciente me ligar, falar, doutora, tô grávida. Então isso para mim não tem preço, sabe? Tem um caso de uma moça também que já tinha tido muitos abortamentos de repetição, e mais um abortamento, e veio parar para fazer a retirada, não tinham conseguido tirar todo o resto, esse material ovular, né, esse restinho de abortamento que estava ali, eu nem gosto de chamar de resto de abortamento, mas é a maneira como as pessoas vão entender, que estava muito aderido. E aí eu precisei fazer alguns procedimentos e ela já tinha tido muitos abortos. Então, e aí logo depois ela, não só com o meu procedimento, mas ela teve que fazer outros procedimentos, e ela acabou engravidando, e a menina é linda, sabe? Aí eu fico babando. Fico emocionada.
Dá pra emocionar, né? Fico feliz, fico muito feliz, fico feliz. Em contrapartida, a gente tem alguns casos, né, de diagnósticos, por exemplo, um diagnóstico de câncer, né, assim, que mexem um pouco com a gente, né? Então, eu fiz o diagnóstico de câncer da minha irmã mais velha, né? Então, fazendo o exame dela, eu já sabia, quando eu olhei, eu já sabia, e aí, hoje ela tá bem, ela tá curada, né? Então, mas foi um diagnóstico, na verdade, quando eu olhei, eu falei, nossa, irmã, né? Então, isso para o médico é um desafio, porque eu não fui criada numa linha médica de ser aquela coisa, né, de que não pode, você não se emociona, aquela pedra. Eu não sou dessa linha aí, entendeu? É lógico que a gente tem que manter uma conduta, a gente precisa, mas a gente também tem um lado humano, né? A gente é humano, na verdade. A gente não tem um lado humano, a gente é humano. É verdade. Né? Então, acho que nesse momento de fazer o diagnóstico da minha irmã foi um baque. Eu levei um susto, sim, né? do tipo, você tem que manter a pose, né? Então, você acaba... Mas ela tá bem, tá? São muitos desafios, muitas histórias. Tem muita coisa, nossa, tem muita coisa.